na terceira revelação, nós também podemos entender que a faculdade mediúnica tem propósitos específicos, tem circunstâncias bastante detalhadas, e a compreensão da maneira com que ela se expressa é absolutamente imprescindível para que, primeiro, nós a pratiquemos com segurança. E é a excelência do Livro dos Médiuns. Assim como também nós possamos dar bons exemplos. Nós precisamos compreender que a faculdade é humana e não é circunscrita ao planeta Terra, neste corpo de carbono tridimensional, na fase dual evolutiva, por que ora passamos. Nós estamos atravessando um momento muito específico, e é dentro da especificidade deste momento que a faculdade se expressa como tal. Antes, a faculdade mediúnica, portanto, existia? É lógico que existia. Moisés não viu por bem proibi-la, assunto que nós já vamos ver. O que tem de diferente, então, na terceira revelação? É que, primeiro, ela foi tornada popular. Agora, todos podem conhecê-la. Não é mais algo exclusivo das sociedades secretas, por causa das incríveis restrições sociais, como, por exemplo, apenas para citar um exemplo, a perseguição, a condenação, a tortura e a morte da chamada Santa Inquisição, que taxava todos os médiuns de bruxos e, portanto, aqueles que se colocavam adversos à ideia da religião oficializada. Ela agora pode ser não somente muito bem conhecida, como também muito bem praticada. E ela, tornada o que ela sempre foi, natural, pode beneficiar a todos. Aqui começamos a compreender por que Deus permite a comunicabilidade entre os dois planos desta maneira, a partir da terceira revelação. Porque é para acelerar a marcha do progresso, é para auxiliar as coletividades. E não deve ser a faculdade mediúnica, portanto, negada a quem quer que seja. Quando nós falamos de mediunidade gratuita, nós estamos fazendo uso de uma redundância proposital, que inclusive foi utilizada pelos espíritos, para poder reforçar o fato de que ela não deve ser rebaixada às necessidades mesquinhas de satisfação do ego humano, que tem que ser recompensado porque ele sempre entende, o ego personal, que ele se descompensa quando ele realiza algum tipo de trabalho. O ego humano tem que ser recompensado, mas o eu divino trabalha de graça. De onde é que vem essa ideia em que tudo tem que ter recompensa? Todo o nosso trabalho, mesmo que seja com o suor do próprio rosto, com o desgaste das nossas energias, com o tempo que nós temos que empreender, que nós temos que receber recompensas depois. Isso não parte da nossa natureza essencial. Isso parte de uma herança ancestral. Portanto, é muito mais uma questão de padrão, que ficou incrustado ou gravado na mente, do que uma voz atenciosa que, porventura, se nos manifesta na consciência, a qual deveríamos dar ouvidos. Essa necessidade de sermos recompensados por tudo tem a ver com o serviço, ou seja, a idolatria, o culto idólatra do ego. Lá atrás, na época de Moisés, que é tanto mais distante quanto nós podemos buscar as referências que nos interessam no tempo, nós começamos a observar de onde é que isso veio, porque nossa sociedade é de herança judaico-cristã, patriarcal, ortodoxa, agora cristã. Primeiro os hebreus, depois os judeus, depois as vertentes das religiões cristãs, com a presença viva do Cristo em Jesus, que, aliás, não fundou nenhuma religião dogmática, chegando até o Espiritismo, que é a terceira revelação, não querendo colocar o Espiritismo no mesmo balaio que religiões dogmáticas, porque o Espiritismo, a rigor, não é nem uma coisa nem outra, não é nem uma religião e nem é dogmático. Espiritismo, é bom que os senhores relembrem, é ciência, e as consequências desta ciência, inclusive a capacidade que nós temos e que agora nos é oferecida de nós nos comunicarmos com os espíritos superiores, tem consequências ético-morais. Como nós recebemos dele devido conhecimento, está aí a filosofia, a busca, o amor, o apreço, a amizade pelo conhecimento. E como nós educamos os nossos sentimentos e desejamos ardentemente participar da fraternidade dos filhos de Deus, aí está a religião. Mas espiritismo é ciência. Que ciência é essa? É uma ciência que mostra como é que funciona a comunicabilidade entre os dois planos e coloca toda a metafísica até então tida como sobrenatural perfeitamente explicada, pois que é explicável no âmbito da lei natural ou da ciência. Lembram-se de Allan Kardec? O bom senso encarnado?
quando o Espiritismo, porventura, descreditar a ciência, caminhe com a ciência, prefiram a ciência. Era o bom senso encarnado mesmo. Quando é que a ciência vai descreditar a ciência? O que a ciência pode fazer é descreditar o comportamento de alguns poucos maus cientistas. O curioso é que quando alguém comete erro grave na medicina, como médico, ninguém questiona o valor da medicina. Mas, como nós sabemos, basta aparecer um médium dando maus exemplos que começam a falar mal do Espiritismo. Como se o Espiritismo, terceira revelação, fosse modificar-se nos seus postulados. Haja vista que, como ciência, está todo ele sedimentado na ética do amor, e é para a transformação do ser. Como a faculdade entre os dois planos, a faculdade que possibilita ao homem mediar os dois planos, agora foi tornada popular, mas precisamos compreender por que nós ainda temos exemplos de pessoas que querem, fora do Espiritismo principalmente, comercializar a faculdade mediúnica. Na época de Moisés, aquele povo grosseiro, ignorante, viciado e perturbado, idólatra, politeísta ainda, apesar de Abraão, com grande mérito, 1.800 anos antes de Jesus, mais ou menos, ter lançado de maneira pública e popular a ideia do monoteísmo hebraico, que é aquela do Jeová poderoso, mas era de um Deus só. O povo hebreu só raciocinava em termos de recompensa e de bons negócios, boas trocas com relação a esse Deus. Era o povo, não era Deus. Era o comportamento grosseiro dos hebreus, não era Moisés. Eu posso citar rapidamente só um exemplo para os senhores, talvez dois, apenas para ilustrar a questão, porque mais diretamente nós precisamos dizer por que Moisés proibiu aquilo que ele entendia como evocar os mortos, ou fazer evocações dos mortos. Observem aquela máxima do Decálogo, que é uma abstração metafísica da lei de Deus, honrar pai e mãe. Os senhores sabiam que esse é o mandamento? Está na Torá dos judeus, ou seja, na lei. Honrar pai e mãe. Agora, nós podemos imaginar os hebreus se aproximando de Moisés com aquele mandamento que vinha da parte dos céus, né, do pai, gravados naquelas tabuletas, e perguntar para Moisés, Moisés, está aqui, tá bom, não matar, não roubar, já entendi. Mas e esse aqui, honrar pai e mãe, o que eu ganho com isso? Por que eu tenho que respeitar isso aqui? Como é que fica isso? Então, Moisés, percebendo que o povo não poderia alcançar a metafísica sublime do honrar pai e mãe, que é uma atitude incondicional de gratidão com aqueles que mais cuidaram de nós, sendo o próprio veículo para que nós pudéssemos vir à luz, Moisés acrescentou uma pequena parte, que é essa que os senhores conhecem, honrar pai e mãe para viver bem e muito tempo na terra. Os hebreus viram vantagem a partir de agora em honrar pai e mãe, porque eles precisavam de constrangimentos extrínsecos para regular atitudes intrínsecas. Eles não eram orientados pela própria consciência, mas constrangidos pela lei. E é por isso que o mosaísmo era tão dogmático e elevado às alturas estratosféricas do fanatismo pelos fariseus em torno de Jesus. Os únicos que se consideravam inimigos de Jesus eram os fariseus. Os romanos não consideravam Jesus um inimigo, porque eles não viam nele alguém que tivesse qualquer força ou ameaça que pudesse, assim, ser representada para o povo dominador, que era o povo romano. O próprio povo judeu estava tomado de fascínio pela sua doutrina maravilhosa. Os saduceus não ligavam a mínima porque Jesus fazia ou ensinava, porque os fariseus eram os materialistas extremados, os extremamente apegados daquela época, mas os fariseus viam em Jesus uma ameaça. O Divino Mestre falava do amor, do desapego, falava do verdadeiro valor, falava em graça, em gratuidade, ao passo que os discípulos de Moisés, reencarnados agora como os fariseus, só falavam em recompensa. Por Moisés nos foi dada a lei de Deus, conforme ela se expressou na primeira revelação. Pelo Divino Mestre, pelo Cristo em Jesus, veio a verdade, veio a graça. Os discípulos de Moisés até hoje trabalham dentro da lei por recompensa. Os discípulos do Cristo trabalham de graça por amor, porque a graça do Pai é gratuidade. Por isso que se chama graça. É de graça. Se alguém tentar rebaixá-la ao culto idólatra das recompensas egoístas, ela vai deixar de ser de graça. Então ela deixa de ser graça. Deixa de ser um valor. A grande questão é que o homem, desde aquela época, entendeu que a dinâmica da vida, como se fosse a única e como se fosse definitiva,
é realizar boas obras, tá bom, para agradar a seu Deus de forma a obter favores ou recompensas. Isso é um atavismo, ou seja, uma herança ancestral inconveniente, é um padrão infeliz, ultrapassado, porque não se pode fazer negócio com Deus. Não existe o absurdo de alguém se tornar credor de Deus. E o pior de tudo é quando se chega, portanto, à faculdade mediúnica. Não se pode comercializar o que não é nosso. Alguém poderia dizer, como eu já ouvi, eu conheço vários exemplos, tenho várias bocas para alimentar na minha casa, nada mais justo que eu cobre por remédios, nada mais justo que eu cobre pelo meu tempo, eu dedico um tempo aqui, às vezes eu tenho que sacrificar tempo familiar, o que dá a entender que é um exemplo de ignorância total do que está acontecendo, assim como também uma ignorância do que está acontecendo com a própria pessoa que detém a faculdade. Ela entende que ela pode comercializar porque se trata de seu tempo. Quando ela se esquece que o tempo, a energia e as condições que Deus lhe deu para ganhar dinheiro é a do trabalho normal e cotidiano. Emmanuel fala com clareza translúcida e cristalina a respeito dessas questões. No Espiritismo, não vivemos da religião, entre aspas, não é? Não vivemos da militância, não vivemos do trabalho na casa espírita. O trabalho e a dedicação ao Espiritismo, Emmanuel deixa isso bem claro, é depois de realizar o trabalho para ganhar o pão. Então, não é dentro do chamado período comercial, é depois, quantas horas sejam, como quer que se predisponha aquele que está na condição de médium, ao mesmo tempo em que, se ele conspurcar a faculdade mediúnica, vai ter outros problemas. E é aqui que nós entramos no mérito da questão, para que você possa verdadeiramente entender por que Jesus deu aquela diretriz claríssima e inequívoca e que nenhuma pessoa com bom senso pode negar, porque não há qualquer margem para dúvidas. Dai de graça, porque de graça recebestes. Não aceitais recompensas. Jesus estava se referindo à graça que o Cristo de Deus derramou sobre os apóstolos, ou seja, mensageiro, aquele que vai na frente, porque ele ia retransmitir a vontade de Deus. Como é que ele poderia pedir recompensas depois? Ele deixaria de fazer o que Deus faz nele, através da função Cristo, porque Deus dá de graça. Alguém consegue aqui imaginar o que Deus deixou de fazer para nós? Quando Deus se manifestou em cada um de nós, e nós somos aquilo que Deus é, não sendo absolutamente possível qualquer outra realidade que não seja esta, a vida que nós vivemos é a vida de Deus em nós, nós somos vida, porque Deus é vida em nós. O que é que Deus deixou de fazer para fazer depois? Será que Deus nos fez incompletos? E aí ele vai nos completando? Deus faz coisas incompletas? Incompletas? Ou será, para mim, o pior de todos os absurdos, que Deus nos fez impuros? Uai, mas os senhores vão de concordar, se Deus nos tivesse feito impuros, como nós escutamos aquela frase, contextualizadamente errada, somos espíritos impuros e demandamos a perfeição, é o que nós chamamos de evolução. Se Deus tivesse realmente nos feito impuros, imediatamente não teríamos problemas, porque a responsabilidade seria dele. O Senhor me faz impuro e me pede pureza? Deus é absoluta pureza. Ele não faz outra coisa que não seja ele mesmo. Então Deus não nos fez impuros. E ele não nos fez faltando pedaços, para ir colocando pedacinhos à medida em que vamos realizando a sua vontade. Não é assim que ele faz. O que Deus faz? Ele mesmo. Então, quando ele manifestou-se no homem, ele fez isso de maneira absolutamente perfeita. E o que ele quer do homem? Que o homem o entenda, o queira, o deseje, o ame e se aproxime dele, participe. A faculdade mediúnica é para isso, porque Deus está interessado primeiro na educação do médium, na transformação do ser, espírito encarnado, médium, e na condição de receptor fiel da vontade e receptor da sua graça, retransmite para tantos quantos tiverem necessidade e estiverem na busca pela verdade, numa ânsia irrefreável, inevitável, imperscrutável e intransferível da própria libertação espiritual. Imagina-se recebendo tudo isso de Deus, ele diz para o próximo que não tem como pagar: só se você me pagar tanto, só se você fizer isso para mim em retorno, só se você me prestar essa recompensa. Não é assim que Deus faz. Então, conspurcar a faculdade mediúnica, aqui é a avaliação do mérito, é dar para ela um propósito diferente do propósito que Deus estabeleceu para tal. E a questão do mérito tem a ver com o próprio funcionamento, ou seja, a dinâmica geral da faculdade mediúnica. Não existe faculdade mediúnica independente.
A faculdade mediúnica só funciona, primeiro, porque é lógico, faculdade no corpo físico é orgânica. Antes da encarnação, ela é organizada, porque tem a ver com a modificação de glândulas e órgãos recíprocos do corpo físico. Mas também porque somente quando os espíritos vêm se comunicar, não importa qual a faculdade, psicografia, psicofonia, psicopictoriografia, xenoglossia, qualquer que seja, é que ela passa a ser ativa. Senão, é neutra e fica em modo de stand-by, aguardando a eclosão para o devido funcionamento. Ué, eu posso ter um microfone, um telefone do lado de cá, o espírito pode ter um telefone do lado de lá. Eu não tenho função de ligar para ele. Eu só tenho função de evocar mentalmente. Dizer para ele, olha, uma hora eu quero que você liga para mim. E ele tem o poder de ligar para mim a hora que ele quiser. Se ele disser, não, não vou ligar mais para você, e ninguém vai ligar, como é que fica a faculdade? Ninguém se comunica. Não tem mensagem, não tem influência. E alguns médiums têm que passar por certas experiências, isso quase sempre ocorre quando ele está conspurcando a faculdade. Está cobrando serviços, recompensas, mesmo remuneração pelo serviço que ele presta. Essa é a segunda questão do mérito. Não há faculdade mediúnica sem que os bons espíritos venham transmitir a vontade do Senhor através de um médium. Paralela a essa questão, antes de entrar na terceira, nós temos uma realidade circunscrita a um planeta de provas e expiações. Se os bons espíritos não vêm, e se o período específico, não é aquele período em que eles proíbem as manifestações para que o médium mude de atitude espiritual, vêm os espíritos maus. E os espíritos maus são a média predominante do nosso planeta, tanto no grupo dos encarnados quanto dos desencarnados na quarta dimensão. Então, é extremamente delicado conspurcar a função, porque os bons sempre se afastam, e quando eles se afastam, sempre vêm os maus. E se vêm os maus, o que ocorre? Nós temos um médium ruim, com más sintonias espirituais, retransmitindo grosserias. Os senhores já conhecem os exemplos, eu não vou citar nomes em hipótese alguma, eles estão aí. Muitos começam bem, depois se transformam numa verdadeira tragédia, e nós temos muita comiseração por esses irmãos. Quando eles fracassam tão miseravelmente, como nós estamos vendo aí, alguns ainda encarnados, eles sofrem muito no plano espiritual, porque eles são grandes devedores das coletividades, quase sempre. Há gloriosas exceções, isso é real, mas quase sempre são grandes devedores das coletividades. E eles fracassam de novo onde eles erraram, porque eles têm que sofrer a mesma tensão ou tentação para dar resultados e testemunhos melhores na provação. Então, fracassam de novo nesse quesito, naquele outro, naquele outro. O que ocorre? É ele próprio, quando cede às tentações do ego, que diz, você merece recompensas, você trabalha muito, você merece favores. E isso afeta todo tipo de trabalho, porque quando ele está em má sintonia espiritual, ele está sendo mal influenciado por esses espíritos. Quem pensa bem, vive bem. Quem pensa mal, vive mal. Não há meio termo. Ou ele é influenciado pelos bons, ou ele é influenciado pelos maus. Ele não tem como andar em cima do muro, como alguns dizem, e daí tirar algum tipo de benefício. O muro é dos maus. A neutralidade é dos maus. Observe a linguagem crística. Quem não é por mim é contra mim. Ou o médium é bom ou é mau. O livro dos médiuns mostra todos esses casos. Esse é o segundo quesito do mérito da faculdade mediúnica. Nós dependemos dos bons espíritos para boas comunicações. E a companhia que nós angariamos com a simpatia dos bons espíritos é suficiente. Porque os bons sempre afastam os maus. Eles resolvem as obsessões, resolvem as más influências, resolvem tudo, porque nós resolvemos primeiro em nós mesmos, com a atitude correta. Com um sério compromisso de caminhar com Jesus. Isso é para o nosso erguimento espiritual. Isso é para o cultivo do verdadeiro tesouro. Não há tesouro superior à sintonia com o Divino Mestre, porque lá nós entramos no reino de Deus. Nós potencializamos o verdadeiro valor, o tesouro riquíssimo e eterno, que a ferrugem não corrói, que o ladrão não leva, que o tempo não desintegra. E a sintonia com o Divino Mestre nos favorece a companhia dos bons espíritos. Entretanto, se nós não caminharmos com os bons, os maus vêm. E os maus ditam todo tipo de mensagem frívola, a depender da personalidade de que eles estão revestidos. A terceira questão, que tem a ver com a faculdade mediúnica, mostra
que o próprio exercício correto vai potencializando saúde, vai nos libertando de todo o mal, vai nos libertando, portanto, de todos os vícios, vai nos favorecendo o seu erguimento espiritual, vai nos dando lucidez, serenidade, harmonia interiores, vai desenvolvendo em nós o apreço para o benefício, o bem-estar, enfim, para uma vida plena que nós sugerimos ao próximo, e de tal maneira o fazemos que, cumprindo a parte que nos cabe, entramos naquela condição de que, no plano espiritual, nas palavras de Jesus, receberemos o cêntuplo do que nós semearmos aqui. Faculdade mediúnica é neutra em si mesma, não é nem boa nem má. O médium não é nem bom nem mal, porque no seu projeto específico de encarnação em curso, ele está na condição de mediar. Não é porque ele é espírita que ele deve ser, logicamente, pura e simplesmente porque é adepto, médium bom ou mal. Mas nós temos algo de singular no espiritismo. No espiritismo, nós temos toda a condição de aprendermos em detalhes, com autoridade. Qual é a autoridade? Do conhecimento, da experiência, do que a faculdade é, como ela funciona, qual o seu propósito de utilidade, como ela deve ser empregada e como nós podemos exercê-la com segurança. Não existe justificativa para a faculdade que desequilibra o médium. Algumas pessoas dizem, olha só aquele lá, foi só ele descobrir que era médium e ficou doente. A faculdade não produz doença. Mas nós estamos falando do mérito, e nós temos que compreender que o homem sofre forte tentação do ego para obter todo tipo de favor. Cuidado, senhores. Nós estamos falando de uma questão humana, do ser holístico, muito ampla. Não é só dinheiro. Eu estive, por exemplo, no mar Mediterrâneo, e lá tinha uma cigana sentada conversando com uma mulher, muito proximamente, estavam ali num tete-a-tete, porque eu estava observando de longe, porque estava num ambiente público, né, lá na praia, no litoral do mar Mediterrâneo, e ela ia lendo a sorte, dizendo coisas para aquela mulher que estava muito interessada. E eu ali muito discreto, não querendo me aproximar muito, fiz o possível para ver se eu ouvia um pouquinho do que elas estavam conversando. Deu para entender mais ou menos. É a mesma coisa de sempre. Ela queria saber se ela ia casar, ela queria saber se o namorado isso, ela queria saber se tem trabalho aquilo, as mesmas coisas de sempre. E nós não julgamos hipótese alguma, porque ali nós tínhamos um encontro kármico. Nós tínhamos uma pessoa querendo ser ludibriada e outra pessoa que se predispunha a ludibriar. Eu aqui estou julgando de maneira alguma. É um momento evolutivo. Eu não estou dizendo que merece, que não merece, que está certo, que está errado. Estou dizendo que é o que eu vi ali, o que estava acontecendo. Agora, o que ocorre? Como a faculdade mediúnica não é para isso, e como aquilo ali é um negócio, porque tem a pessoa que paga, e se ela paga, ela quer receber um serviço, os espíritos que se apresentam vão brincar com a médium, e a médium vai retransmitir isso, porque quase sempre eles querem manter a pessoa que está nessa atitude debaixo das ilusões. Mas a realidade nos diz o seguinte, aquilo que é bom para nós sabermos, Deus já nos revela. Não é necessário que nós busquemos os chamados maus médiums. E como nós vemos no Espiritismo, os maus espíritos que conseguem influenciar os maus médiums vão de tal maneira desgastando o seu psiquismo que quando eles percebem que ele não presta mais para eles, eles os abandonam repentinamente. E de repente o médium percebe que estava num relacionamento de parasitismo com esses espíritos, perde o assenhoreamento da própria mente e tem que ir para o sanatório. Porque repentinamente ele descobre, não tinha mais condição de lidar com a minha própria mente sozinho. Ela está muito desgastada, está em frangalhos, e os espíritos que abusaram dele vão embora. E ele fica lá com suas recompensas, com seus prazeres, com seus dinheiros, e sem condição de ir além na encarnação. Fica debaixo de uma expiação que ele impôs a si mesmo. É muito delicada a questão, porque o médium não sofre tentações somente de recompensas pecuniárias, são tentações sexuais, são tentações mentais, são tentações de vaidade, de orgulho, são tentações de sentir-se poderoso, de sentir-se privilegiado, quando isso tudo o afasta de Deus e das boas sintonias. O que o Espiritismo nos diz? Que a faculdade não é nossa. E se ela não é nossa, nós dependemos dos bons espíritos para que a comunicação seja boa. E é lógico que para que nós sintonizemos com os bons espíritos, a nossa atitude espiritual, em toda a vigilância, inclusive enquanto o corpo físico repousa, deve ser uma atitude de bondade.
Atitude de bondade parte de uma escolha, produto do livre-arbítrio, a única força criadora do universo. O nosso comportamento deve ser um reflexo das escolhas que nós fizemos. E nós temos que dar testemunho o tempo todo das boas escolhas que vêm do nosso coração. A faculdade, então, é um veículo de expressão desta atitude. Ela não pode nos dar essa atitude. E se ela é de graça, porque para Deus é tudo gratuidade, nós não devemos rebaixá-la aos níveis pecuniários já há muitos séculos ultrapassados, pura e simplesmente das recompensas materiais. Nós vamos pagar muito caro se nós fizermos isso. O Mestre Jesus, algumas vezes, falava de maneira muito clara e muito contundente. Se o seu braço for instrumento de escândalo, melhor você nascer sem braço, melhor você ficar sem braço, porque você volta para o plano espiritual em melhores condições. Se qualquer dos seus recursos, se quaisquer das suas faculdades desenvolvidas for empregada para o mal, se forem elas empregadas para o mal, melhor que você estagie algum tempo num corpo físico com casos teratológicos mais ou menos graves que não lhe dão condição de expressar maldade. E é por isso que nós temos casos teratológicos no nosso planeta. Qual seria o motivo, meus irmãos? Pensem. Ué, se a pessoa está bem, vive em plenitude, não tem karma para isso, por que ela não nasceria num corpo físico adequado à sua realidade evolutiva? Se tem limitações, é porque elas são úteis e elas se aplicam. E esse propósito de utilidade é concomitante ao usufruto da faculdade. E aqui, né, eu quero lembrar aos senhores uma questão que eu gostaria muito que os senhores não esquecessem mais. É que existe uma diferença entre mediunidade e faculdade mediúnica. Os espíritas começam a repetir muito mediunidade como se fosse um termo geral que explicasse tudo, mas não é assim. Existe uma diferença claríssima, porque mediunidade é a capacidade de mediar, ok. E faculdade mediúnica é coisa orgânica no corpo físico para tornar cientificamente possível a comunicabilidade entre os dois planos. Então vamos lá. Enquanto eu converso aqui com os senhores, de vez em quando, porque em termos gerais, é um enorme prazer e uma enorme alegria estar aqui com os senhores. É o tempo todo muito agradável. Mas existem momentos em que parece que eu recebo ainda mais. Parece que alguém me abraça e me transmite uma mensagem agradável. O que está acontecendo? Eu estou mediando. A pessoa me transmite alegria, eu recebo. Essa alegria vem de outra fonte. Vem da quinta dimensão. E a quinta dimensão se expressa de tal maneira que eu capte essas vibrações, porque eu sou espírito. Nós somos espírito encarnado. E a comunicação é de alma para alma, uma combinação de fluidos. Então, eu estou mediando alegria. Em outra circunstância, de vigilância, se eu começar a adotar uma atitude de pessimismo ou de maledicência, logo algum espírito vem me sugerir mais pessimismo e mais maledicência. E eu estarei mediando estas coisas do mesmo jeito. Mas não é porque eu estou mediando que eu tenho faculdade mediúnica. Suponhamos que eu agora decida ser médium de psicografia, porque eu já sei que eu não sou, certo? Mas eu sou cabeça dura. Eu agora quero ser médium de psicografia, não aceito outra faculdade. Então eu compro incenso, não é? Sala silenciosa, fechada, coloco vela acesa. Os senhores estão vendo que eu estou usando as alegorias que não tem no espiritismo, de propósito. É uma metáfora multicolorida. Eu cruzo as pernas, eu pego um papel e lápis, chamo os espíritos, ou seja, evoco. Cuidado que no espiritismo tem um capítulo no livro dos médiuns só para isso, das evocações, porque isso é muito importante. Allan Kardec sabia disso. E eu chamo os bons espíritos. O que acontece? Eu tenho um propósito bom, eu quero psicografar boas mensagens. Os espíritos vêm. Vocês sabem por que eles vêm? Porque eu chamei. Muito cuidado quando vocês chamarem. Eles vêm. E como ele vem, bom, Hermes, você chamou, estamos aqui. Olha, eu quero psicografar. Comece aí. O que ele faz? Ele começa a procurar em mim, através da combinação de fluidos, onde é que está a faculdade. É psicofonia? Ele vai falar. É psicografia? Eu vou escrever. É psicopictoriografia? Eu vou pintar quadros. É xenoglossia? Eu vou falar em outros idiomas, que isso também é um propósito de utilidade. Agora, o que acontece? Não achamos. No Emerson tem uma única janela, que é uma faculdade mediúnica. Porque ela é orgânica, ela tem que ser organizada antes. Então, os espíritos falam, olha, Emerson, já entendemos a sua boa vontade, tudo bem, mas você não vai psicografar nada. Por quê? Não tem faculdade mediúnica de psicografia. Perceberam agora a diferença? Ou você tem a faculdade ou você não tem.
Se você tem a faculdade, pode, como deve, empregar a serviço de Jesus, que é para o bem da humanidade. E não é necessariamente, precisa ser espírita, lógico que não. Mas se for espírita, tem muitos benefícios a receber. Ao passo que médiuns, aí sim, quase todos nós o somos. Porque se nós olharmos no livro dos médiuns, lá está que existem raríssimos casos em que a pessoa não dá o menor sinal de receber qualquer influência ou inspiração que venha dos planos superiores. Essa é a diferença entre ser médium e ter faculdade mediúnica. Todos os que têm faculdade mediúnica são médiums, nem todos os que têm médiums e que podem mediar têm faculdade mediúnica. Para encerrar a proposta analítica do mérito da questão aqui, que é a de mediunidade gratuita, vou lembrar aos senhores uma pergunta que foi realizada por Allan Kardec e a sua equipe, muito bem registrada no Livro dos Médiuns. Perguntou Allan Kardec às entidades venerandas: o que é um médium perfeito? É uma boa pergunta, não é? Porque nós começamos a pensar, bom, se tem um médium perfeito aí, nós temos que nos espelhar neles, nesses médiums, os perfeitos. Os espíritos responderam: médium perfeito não existe na Terra. É fácil nós entendermos isso. Se ele é um médium perfeito, o que ele está fazendo aqui? O planeta de provas e expiações. Observe, a comunicação instrumental vai chegar. Nós já temos os embriões, mas é para regeneração. Nunca foi para provas e expiações. Deus claramente se comunica conosco dizendo: eu estou interessado não em mensagens fidelíssimas, em alta sintonia, porque isso é depois. Eu estou interessado agora na transformação moral do médium primeiro. Eu estou interessado na melhoria dos meus filhos, não em máquinas. E quando isso ocorrer, ele vai poder beneficiar muitos, conforme Jesus nos ensinou. E se fosse um médium perfeito, não teria o que aprender com faculdade mediúnica. Estaria fazendo o que aqui? Então, os espíritos são claros. Não existem na Terra. Porém, existem médiums bons. E são poucos. Um médium perfeito seria aquele que os maus espíritos não ousariam tentar ludibriar. Aí está. Porque os espíritos não têm pudor com relação a ninguém. Se os senhores observarem lá naquela obra maravilhosa, naquela verdadeira fonte de luz, que é o livro Francisco de Assis, ditada pelo Espírito Miramês, através do médium João Nunes Maia, vocês vão ver que os espíritos tentaram influenciar São Francisco de Assis. E foi permitido para ver a reação dele. É até uma questão bastante curiosa que está lá no livro. Então, aquele que já era estrela de outra constelação, habitante do próximo reino, porque ele já era anjo quando ele veio como São Francisco de Assis, também foi tentado pelos maus espíritos da Terra? Quem são os médiuns perfeitos da Terra? Não há. Agora, os médiuns bons, na linguagem dos espíritos, são aqueles que foram enganados menos vezes. Os médiuns, então, vão ser enganados. Mas esse não é o problema. O problema é ele ter compromisso com o erro, na medida que se entrega à conspurcação da faculdade mediúnica. Porque foi dada de graça. E somente através dos bons espíritos é que ele pode retransmitir boas mensagens. Ele pode, como deve ser, bom médium, mas ele não tem o direito de conspurcá-lo, porque é para todos. Não é com critério de dinheiro ou de recompensa. É por amor. De novo, por Moisés nos foi dada a lei. Pelo Cristo veio a verdade, veio a graça. Os discípulos de Moisés até hoje trabalham dentro da lei, por recompensa. Os discípulos do Cristo trabalham de graça por amor. Trabalhemos de graça no usufruto da faculdade mediúnica. Tudo bem? Até aí. Estou à disposição dos senhores. Tudo bem, Emerson? Está me escutando agora? Sim, muito bem. Então, a gente apanhou um pouco aqui com a tecnologia, mas, assim, escutamos perfeitamente a sua explanação e foi fantástico, assim, uma explicação maravilhosa da responsabilidade que é essa faculdade mediúnica e ser médium, né? Então, a gente acha que é brincadeira isso, quando entra num curso de mediunidade ou coisa parecida dentro da doutrina,
e não tem noção exata do que é. Isso que você explanou para a gente é muito sério e a gente tem que estar muito ciente da responsabilidade que está assumindo. E como você bem disse, na maioria dos casos, né, nós temos aí muitos exemplos de irmãos nossos que se perderam pelo meio do caminho, né? Infelizmente, pelos apegos da matéria, pelas outras atitudes que a gente já viu até na mídia, infelizmente, terão que retornar em uma outra oportunidade, né, para cumprir aquilo que assumiram perante a espiritualidade, né? Então, eu só gostaria de te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua explanação, que foi fantástica. Esperamos tê-lo aqui novamente, né? Não sei se esse ano aí, acho que ainda mais não, né? Esse daqui já está acabando, mas em 2022, com certeza, esperamos tê-lo aqui e, de preferência, presencialmente, né? Graças a Deus, estamos passando essa fase difícil, nós todos tivemos, a humanidade toda. Então, esperamos tê-lo aqui na nossa casa presencialmente. Então, fique com Jesus. Muito obrigado pela sua explanação, pela sua disponibilidade. Eu agradeço a oportunidade a todos os senhores. Fico muito feliz e é claro que eu estou sempre à disposição. Presencialmente é incomparável, é insubstituível, mas aqui também é bom, como quer que seja. Muito obrigado. Obrigado a você, mas se não for possível presencialmente, pelo que nós vimos aqui hoje, poderíamos perfeitamente ter uma grande quantidade de pessoas aqui também escutando essa explanação sua. Tá? Ok. Então, eu vou passar agora a palavra para a Luciana, que está comandando a reunião assim, lá da residência dela, e vamos então agora passar para a segunda parte do nosso trabalho, que é o passe. Vamos fazer um teste. Nossa sala de passe virtual. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também
os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui em nossa casa, começando este teste para início dos nossos trabalhos presenciais. Agradecer a Jesus pela oportunidade que tivemos nesse tempo aí que ficamos online, que essas reuniões aconteceram sempre às segundas-feiras, sempre muito elucidativos, sempre com os palestrantes, sempre nos trazendo muitas informações, foi muito bom. Graças a Deus que passamos por todo esse período, agora estamos começando um novo período, que vai ser também de muito sucesso. Graças a Deus e também por orientação do nosso Jesus. Muito obrigada por todas as pessoas que estão conectadas aqui hoje, e pelos ensinamentos trazidos pelo nosso palestrante, Emerson. Agradecê-lo pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje, fazendo esses ensinamentos tão interessantes e tão primorosos. Vamos pedir ao nosso mestre, a espiritualidade, que fique conosco nessa semana, nos incluindo com os nossos melhores sentimentos, para que possamos estar novamente na segunda-feira que vem, conectado, e talvez aqui presencialmente também, quem queira já estar, e a gente agradece muito. Fique conosco, Senhor Jesus, agora. Mais uma vez, então, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Emerson. Fiquem todos com Jesus. Uma excelente semana para todos. E, com certeza, na próxima semana, já estaremos aqui na nossa casa, presencialmente, né, com alguns dos nossos irmãos aqui na nossa casa, assistindo a palestra aqui no telão, com todo conforto e com toda a harmonia possível. Muito obrigado a todos pela presença. Tenhamos uma grande semana e até a próxima segunda-feira.
Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Ótima semana a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Boa semana. Lúcia, muito obrigado. Por nada.